Café com Goiabada é um programa de comunicação e hoje eu estou aqui com o Caio, que é especialista em roteiro, ou seja, uma parte importante da comunicação. O Caio eu conheci na plataforma Superprof, que eu também dou aula lá de audiovisual, e o Caio dá aula de roteiro. Caio, bem-vindo, prazer aí estar com você hoje. Prazer é meu. Não, uma alegria, cara. Obrigadão de você ter vindo aí no Café com Goiabada, lembrando que é para tomar café e comer goiabada, porque aqui é de verdade o café é goiabada. Perfeito. Caio, me diz uma coisa, quando a gente fala em roteiro, como é que funciona essa história? Quer dizer, a vida da gente tem um roteiro, e para a gente contar uma história a gente precisa de um roteiro também. Que métricas que envolve um roteiro? Bom, eu acho que é muito claro assim, quando a gente fala que a vida segue um roteiro, que ninguém escreve, mas na verdade é como o nosso cérebro enxerga a realidade. Então a gente organiza a vida no roteiro, né? Não é que alguém escreva, ou, né, talvez alguém escreve, mas acho que o roteiro principal quando a gente fala em termos de história, storytelling, é como o cérebro olha para a realidade e como a gente organiza as informações que a gente tem no nosso ambiente em começo, meio e fim, para procurar algum sentido naquilo, né? Procurar alguma, seja uma moral ou alguma luz no fim do túnel, aí quando a gente passa por uma situação, então qual que é a moral disso tudo, qual que é o começo, de onde a gente veio, para onde vamos. Eu acho que isso tudo passa por um roteiro, assim, que é um processo neurológico, digamos assim, de a gente captar essas informações e organizar para a gente transformar em alguma coisa que faça sentido. Exato, quer dizer, então a métrica toda ela se dá no sentido de comunicar de forma eficaz. Exatamente, é como a gente... o processo de comunicação ele começa inclusive na observação, né? Então como você observa aquilo, como você recebe aquilo, organiza e depois você estrutura a fim de passar para frente, digamos, se você for contar uma história para alguém. Legal isso, você ter falado. É engraçado que você vem da área do marketing, você é formado em marketing, depois você foi para a área do roteiro. O que você levou de marketing para o roteiro e o que você acha de que o roteiro pode contribuir em marketing? Bom, eu comecei na área de marketing, né? Porque acho que é um caminho muito comum você começar a trabalhar com publicidade, depois migrar para conteúdo. E basicamente, quando você fala em termos de publicidade, você tem 30 segundos para contar uma história que vai ter um apelo com o público, vai emocionar, vai chocar, vai surpreender. Então, o roteiro é muito importante na publicidade. E acho que o que eu trouxe assim, da minha experiência do marketing para a publicidade é essa questão do público, né? Essa questão de que a publicidade depende do público para comprar aquela história primeiro, para depois comprar o produto. Que você não vai comprar o produto se você não comprar a história. Então, acho que eu enxergo o cinema em termos de você estar contando uma história e você estar se comunicando com alguém. Eu escrevo cinema e televisão para contar uma história, sempre pensando que tem alguém do outro lado lá que vai consumir aquilo e que se você estiver fazendo isso sem estar pensando na outra pessoa do outro lado, você vai estar fazendo isso em vão, na minha opinião, assim, porque todo mundo acha que escrever é uma atividade solitária, mas não é. É você sentado de um lado e o público sentado do outro. Então, é quase que é uma dança, assim, digamos. Então, a publicidade sempre trouxe esse lado para mim de pensar que alguém precisa entender e gostar e consumir aquela história. Então, para além de que as pessoas separam de cinema de arte, cinema de entretenimento, cinema comercial, eu acredito que você consiga achar ali um meio termo que seja independente com o artístico, você queira tentar atingir ali sua obra, você vai conseguir comunicar e fazer algo que as pessoas entendam, compreendam e toquem elas, né, no final do dia. Quer dizer, independentemente da métrica de se o cinema é isso ou aquilo, se o vídeo é isso ou aquilo, o que importa é que você tem que comunicar para que as pessoas entendam algo, né? Essa é uma grande verdade, né? Quer dizer, se você pensa em comunicação sem você pensar em quem está vendo, quem está assistindo, em quem está ouvindo, o que seja, né? Fica difícil a gente comunicar.
né? Quando eu penso no meu eu deixo de pensar no outro. Então, como é que eu vou estabelecer um roteiro, algo que eu quero engajar alguém, seja o que for, ou para vender um produto, para um vídeo, um cinema artístico, ou o que quer que seja? Como é que eu vou engajar alguém se eu só penso em mim? Eu tenho que pensar naquela pessoa que vai receber aquela informação. Se não tem o A e o B, a gente não está falando mais de comunicação. Né? Exato. Tem que ter o A e o B. Exato. Bem legal, bem interessante isso daí. E você também dá aula disso daí, né, cara? Quer dizer, eu encontrei o Caio no Super Prof porque ele também é um baita professor na área de roteiro, né? Ele é um baita professor. Você tem, além de você ser formado em marketing, depois você fez curso de especialização na área de roteiro, né? Sim, eu fiz uma pós-graduação de 2 anos sobre roteiro e diversos cursos, rato de curso, então não pode vir um curso ali sobre escrita em geral e vou fazer, né, sempre me aprimorando, né, meu conhecimento, que eu estudo, para além do roteiro, eu estudo narrativas em geral, então teatro, literatura, sim, música, eu estudo como é contar uma história independente do meio e aí depois se especializar e digamos, adaptar aquela história para o meio audiovisual, né? Sim. Ainda mais hoje em dia a gente vê muitos formatos híbridos, então é uma história que é contada no cinema, mas aí não tem cinema mais, então vai passar direto no streaming, só que a pessoa não vê na TV, vê no celular, então é difícil você pensar uma coisa em uma plataforma só, né? Tudo hoje em dia é multiplataforma. Sim. Então não tem como você focar no veículo mais, na minha opinião, você tem que focar no conteúdo. É o que todo mundo tem procurado hoje em dia, um conteúdo que engaja independente da plataforma. Uhum. Hoje em dia você tem milhares de opções, então você tem mais de uma opção de streaming com dezenas de milhares de produtos, então o conteúdo vai fazer a diferença ali na hora da pessoa escolher, né? O catálogo é muito grande, não é igual antigamente que tinha um filme passando hoje no domingo, qual é o filme de hoje. Então, acho que as pessoas estão procurando se destacar na questão do roteiro e do conteúdo. E essa visão multidisciplinar, digamos assim, né? Que vai na raiz do problema, como é contar uma boa história, independente se ela vai para uma tela ou para uma telinha, né? Eu acho que esse é o meu foco, assim, você pensar em contar uma história, como você diz, passar uma mensagem, comunicar uma história para o público específico, e não só pensar em para onde essa história vai, assim, para quem essa história vai. E para quem ela vai, normalmente assim, é claro que tem pessoas com culturas diferentes, tem pessoas com relações diferentes de meio social, isso e aquilo. Mas eu acho que tem uma ou duas métricas que são padrões para todas as pessoas. Você tem alguma dica que você poderia dar? Assim, olha, se atenta a isso e aquilo. Quer dizer, uma ou duas dicas que você acha que é fundamental para a pessoa conseguir gerar um engajamento, que nem você falou, porque o mercado do audiovisual democratizou muito, né? Hoje, diferente do que antes, o pessoal dizia o que você ia assistir. Hoje você escolhe o que você quer ver. Então, o que faz eu me conduzir a ver um determinado produto ou não? Quer dizer, se a gente pensa em roteiro, um ou dois pontos que você acha que são chaves assim para criar um maior engajamento das pessoas, assim, e que seriam padrões, quer dizer, que serve para o cinema clássico, que serve para um filme de ação ou que serve, não sei, para uma propaganda, por exemplo. Eu acho que muita gente me procura buscando fórmulas mágicas, fórmulas mágicas e manuais que passam o passo a passo de histórias que vão ressonar através do tempo, assim. Eu acho, obviamente, que existem várias métricas, desde Aristóteles até história do herói, coisas mais modernas também, mas eu acho que se eu fosse dar uma dica assim geral e crucial assim, que seja simples e prática, é pensar em personagem. Sim. Porque acredito que, como a gente acabou de falar, o público importa muito. E o público vai ver porque ele vai se identificar com o personagem. A empatia. Sim, a tal da empatia. A tal da empatia, né? A tal da empatia, que é a empatia que tende a vender, a empatia que gera engajamento. Quer dizer,
é definir claramente qual é o produto e como gerar empatia daquele personagem dentro daquele contexto. Então. Sim, o público tem que se ver naquela obra. Então não adianta você estudar a jornada do herói inteira e saber os 12, 19, 30 passos. Você vai acabar engessando sua história. É muito difícil você assim começar e já conseguir usar. A gente vê grandes empresas, a Pixar, que usa isso muito bem, mas assim, para quem está começando, não vale a pena, vai engessar, não vai conseguir usar a potencialidade dessas fórmulas, Sim. vai ficar tendo muita dor de cabeça à toa. Eu acho melhor, é legal conhecer essas regras e usar no momento de dificuldade, mas eu tenho certeza que se você sentar e pensar como você contaria essa história se você estivesse numa mesa de bar com os amigos, por exemplo, para que todo mundo ali na mesa entenda, compartilhe das mesmas referências e contextos, todos os elementos estão lá para que todo mundo entenda e chegue no final junto. E pensar em personagem, porque eu acho que se você criar um personagem que seja muito bom e que as pessoas do outro lado da tela se vejam nele, eu acho que não tem erro. Acho que é uma dica simples, talvez difícil de fazer, porque aí não é tão fácil você criar uma personagem forte. A prática leva, né, a você conseguir chegar num objetivo que chegue o resultado que você está procurando, mas acho que a minha dica é pensar em personagem, porque é o personagem que vai contar a história, a mensagem, tudo ali. Quando eu falei de veículo, se é cinema, TV, celular, pensa que o veículo é o personagem. Então Entendi. É o personagem que vai contar a sua história por você. Então ele tem que ser um cara assim, todo mundo tem que gostar, seja o protagonista, o vilão, não importa, o público tem que gostar do personagem. A gente tem, quando você falou em Pixar, por exemplo, tem um desenho animado da Pixar de 4 minutos, para mim é a síntese da obra-prima, que é o Garry's Game, né? Aquele velhinho jogando xadrez consigo. E em todos os cursos que eu dou, seja de edição, de captação, eu sempre mostro aquele desenho animado, porque para mim ele é uma síntese assim absurda, quer dizer, a capacidade de síntese da inteligência que você está falando, né? Que a Pixar tem em traduzir isso, e realmente ali eles conseguiram criar uma característica para aquele personagem de forma absurda. Então eu uso aquele desenho em todas as minhas aulas, e eu achei uma grande sacada se colocar isso daí. Vale a pena assistir esse desenho aí do Garry's Game aí, porque eu acho que ele diz muito sobre isso daí, né? Existe uma diferença entre o que é uma storytelling e o que é um roteiro? Como é que se navega isso daí? Porque todo mundo fala muito de storytelling, roteiro e não sei o que. Bom, vamos lá, e aí? É uma pergunta, né, capciosa, digamos. Claro, a ideia é essa. Muito se fala, né, de storytelling, né, o dinheiro tá aí, né, tá todo mundo procurando e investindo em storytelling, que basicamente é contar uma história. Então eu acho que assim, existe uma diferença. Para mim, todo storytelling tem um roteiro, né? Porque para contar uma história você vai pensar nas etapas dessa história, na ordem dos fatos que acontece, com quem acontece, onde acontece, quando acontece. Isso é o roteiro desse storytelling, mas pode acontecer de um roteiro sem storytelling. Então não existe storytelling sem roteiro, mas existe roteiro sem storytelling, que é um roteiro que não está acontecendo história nenhuma, né? Você não está conseguindo engajamento ali com a sua história, você não, ou por conta do ritmo, ou por conta do personagem não ser tão claro onde ele começou e onde ele vai terminar, que isso é uma coisa muito clássica de como a mente pensa, né? A mente está procurando mudanças, né? Até é muito legal fazer o paralelo disso com quanto o ser humano gosta de assistir coisas que tem antes e depois, né? Então você vai ver assim, aquele vídeo na internet que é aquela máquina de água que vai limpar o chão, e você vai assistir porque você quer ver o chão sujo e depois o chão limpo. E o roteiro funciona mais ou menos nesse sentido. Então a pessoa quer ver no começo o personagem sujo e depois no final o personagem limpo. Ela quer entender, ela quer sozinha entender o processo que esse personagem passou e a mudança que ele percorreu. Isso para mim é o storytelling, né? O ponto A até o ponto B, né? E tudo que aconteceu
nesse meio tempo para acontecer, né, para chegar naquele clímax, né, naquele final. Então eu acho que tá todo mundo investindo em storytelling, porque existem roteiros que você foca muito em contexto, em cenário, em outros elementos, mas a história não está acontecendo, né? O público não está vendo a história acontecer. Então, para mim, storytelling é quando o público enxerga a história acontecendo. Legal. Não sei se ficou muito claro, mas é... Não, isso quem vai dizer, inclusive, depois vai ser as perguntas aí que o pessoal vai colocar, deixar no YouTube aí e tudo mais. E eu vou te passar tudo isso aí, né? Entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai fazer. Me tira uma dúvida, como é que é a relação vídeo hoje? Assim, como é que você acha, você como um professor de roteiro, como é que você enxerga um vídeo sem roteiro? Você meio até jogar numa contrapartida, né? Existe um vídeo sem um roteiro? Pode existir um vídeo sem roteiro, mas acredito que se você estiver procurando um engajamento, você vai ter muito mais trabalho e gastar muito mais recursos para conseguir engajamento num vídeo sem roteiro. Eu acho que o roteiro e o vídeo têm uma relação, obviamente, muito próxima. Eu falo, quem escreve quer ser filmado, então existe roteiro sem vídeo, mas também não faz sentido algum, porque um roteiro sem vídeo ele nem chega a ser uma peça literária, ele é um documento ali. Ele é uma obra morta, né? Eu brinco que o roteiro é como se fosse um manual ali para você montar uma geladeira, né? Então, se você não tem a geladeira, não tem para que você ter o manual, né? Então, acho que o vídeo ele tá ali o roteiro não é a obra final, né? O vídeo é a obra final do roteiro. Então, obviamente, trabalhando com roteiro, eu tenho que pensar em vídeo, né? Quando a gente escreve, a gente vira para nós mesmos e pensamos o que está passando no vídeo naquele momento, né? Então, a gente está prevendo o vídeo, né? Então, o roteiro e o vídeo é praticamente a mesma coisa, tanto que roteiristas e montadores, editores têm uma relação muito próxima. Sim. Existem filmes que você pode dizer que o roteiro foi todo feito na montagem, ali na edição, então são coisas, são duas faces da mesma moeda, com certeza. E se existe vídeo sem roteiro, pode acontecer, mas com certeza, se você investir em roteiro para o seu vídeo, você vai conseguir atingir melhor o seu público-alvo, passar melhor sua mensagem, você vai estar fazendo um processo consciente do seu vídeo para você conseguir chegar no seu objetivo, né? Para que você fez esse vídeo? Você tem um objetivo por trás. E é engraçado uma coisa aí, só para a gente ir para o final das coisas, mas me ocorreu aí pelos bate-papos que a gente já teve, é como as redes sociais hoje necessitam de um roteiro específico. Quer dizer, eu no Instagram tenho que ter um roteiro de apresentação e no TikTok eu tenho que ter outro, né? Basicamente é isso aí. E você tem tido muito êxito nessas redes ali, né? Depois a gente vai aparecer com as redes sociais aí todas. E eu vejo que você tem tido muito êxito nisso justamente por conseguir se adaptar o teu roteiro aos formatos que aquilo ali exige, né? Então a tua aula, o teu êxito também vem nessa questão, quer dizer, de você conciliar as coisas, isso é muito inteligente, né? Eu acho que você falou das redes sociais, a gente está vivendo na era do vídeo, né? Tudo é vídeo, a publicação em texto praticamente morreu, porque, né, a fotografia e o vídeo substituíram, né, toda a informação que a gente consome ali praticamente é audiovisual, né? Você vê o Instagram, o TikTok, a velocidade e a quantidade dos vídeos que chega, né, na mão do público é muito grande. Então, acho que pensar na personagem e no público-alvo, né, que são duas coisas que a gente falou muito aqui, é o êxito, né? Tá todo mundo procurando criar persona, né? Público-alvo, a questão da empatia também. Então, acho que para você ter êxito, além de conhecer bem a plataforma, você tem que conhecer quem está usando a plataforma e por que essas pessoas estão usando a plataforma. Qual o objetivo delas por trás disso, né? Quer dizer, você tem que estar na tua ponta atendendo a expectativa da outra ponta, né? Sim. E aí o estudo faz parte disso, né? Você já vem criando métricas, inclusive específicas para essas redes, né?
Sim, sim. E você vê que o audiovisual ele democratizou de uma maneira que não só todas as pessoas consomem, como todas as pessoas produzem. Então você vê lá, tem o TikTok do médico e ele faz vídeos informativos ou comédia sobre a profissão. Então você tem lá o dentista, você tem lá o advogado, você tem lá o programador de computação fazendo audiovisual sobre a sua própria rotina, e todo mundo está consumindo esse tipo de conteúdo, né? Então acho que é uma coisa que sai um pouco da mão assim da mesma panelinha que estava fazendo audiovisual, e você tem o YouTube aí e todo mundo com uma câmera no celular na mão e produzindo conteúdo audiovisual. E aí, cada qual que vai buscar o seu público, aquilo que é o seu interesse. Caio, cara, muito obrigado, irmão, pela tua força, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que, cara, uma baita entrega, assim, bem legal, né? A gente está aí desenvolvendo esse canal justamente para levar um conteúdo um pouco diferenciado sobre comunicação, com uma abordagem diferenciada. O objetivo, que a gente falou, são perguntas diferentes, mas o objetivo é esse. Fazer uma abordagem que fuja um pouco do padrão, porque do padrão todo mundo já escutou muito. Então é o que a gente quer, fugir justamente do padrão, tá? Brigadão, espero que vocês tenham gostado. Volto a dizer, se alguém tiver interesse em falar sobre a sua área de comunicação, que for da sua área e quiser bater um papo com a gente, manda uma mensagem que você é meu convidado para vir tomar um café, apesar que o Caio não tomou o dele aqui, ainda está esfriando, ele que falou que gostava de café gelado. Ele está deixando esfriar ali com açúcar o café dele, mas a goiabada ele comeu. Então, se tiver interesse em participar do café com goiabada aí, manda uma mensagem, vai ser um prazer recebê-lo. E se tiver alguma dúvida a mais aí sobre o que o Caio acabou de apresentar, alguma coisa nesse sentido, deixa uma mensagem para nós, que com certeza ele vai ter um maior prazer em responder também. Obrigado e valeu, a gente fica aí esperando até o próximo vídeo aí. Obrigado, até a próxima, agradeço o convite, adorei o papo e aberto a perguntas. E é isso aí, valeu!